Fala galera, tudo bem com você? Então nós vamos fazer hoje aqui um exercício de exemplo para a gente poder aplicar a ideia da máquina de Carnot, certo? Acompanhe aqui para você poder conseguir entender exatamente como é que nós vamos usar as definições que nós aprendemos para poder resolver exercícios com a máquina de Carnot. Uma máquina térmica, funcionando de acordo com o ciclo de Carnot, fornece 1000 joules de trabalho a cada ciclo. Então a informação aqui, olha, que o trabalho realizado é de 1000 joules a cada ciclo. As temperaturas das fontes quente e fria são respectivamente, vamos chamar aqui, ó, de temperatura quente 327 graus Celsius, e a temperatura fria ela é equivalente a 177 graus Celsius. É claro que isso daqui tem que ser usado em Kelvin, né? Você não pode esquecer de fazer essa conversão aí depois, tá bom? A pergunta é, determine o rendimento da máquina térmica. Então, na letra A, ele quer saber qual é o rendimento. E aí, nós vamos ter que somar 273 a cada uma dessas unidades aí, né, da temperatura, para não ter o problema de esquecer de fazer a conversão. Então, nós vamos fazer 273 mais 327, isso daí dá 600 Kelvin, certo? Por quê? As definições para termodinâmica, especialmente quando nós estamos estudando gases, elas só são válidas se a temperatura estiver em Kelvin, né? E essa outra aqui, ó, 177 mais 273 dá 450, ok? Como ele está perguntando qual é o rendimento e está dizendo que essa máquina ela se comporta como uma máquina de Carnot, o rendimento ele vai ser igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Resolvendo isso aqui, vai ficar assim, ó, 1 menos 450, que é o valor que nós obtivemos para a fonte fria aqui, dividido pela temperatura da fonte quente, que é 600. E fazendo os cálculos, 450 dividido por 600 dá 0,75. Vai ficar assim, ó, 1 menos 0,75. Quer dizer que o resultado aqui do rendimento é 0,25 ou 25%. Ok? A pergunta na letra B é a seguinte, ó. Determine as quantidades de calor trocadas com as fontes, né? Então, na verdade, nós estamos querendo determinar aqui, ó, qual vai ser o valor da quantidade de calor recebida da fonte quente e qual é a quantidade de calor perdida para a fonte fria, tá? Como nós já determinamos o valor do trabalho, do rendimento, e nós temos o trabalho, uma primeira relação que nós vimos lá é a seguinte, ó, o rendimento ele pode ser escrito como o trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente, não pode? Como nós estamos querendo descobrir qual é a quantidade de calor da fonte quente, nós vamos fazer assim, ó, a quantidade de calor da fonte quente, tá dividindo, passa para cá multiplicando, tem que ser igual ao trabalho, que já estava aqui, né? Dividido, o rendimento está multiplicando, passa para cá dividindo, tá? Quando a gente substitui os valores aí, ó, a quantidade de calor da fonte quente vai ser 1000, que é o trabalho, dividido por 0,25, que é o valor do rendimento aqui. Aí, nesse caso, é melhor não colocar em porcentagem, né? Para o resultado já sair em joule, que é o que nós estamos usando aí, tá certo? Então, você vai fazer 1000 dividido por 0,25, isso daí dá 4000 joule de energia na fonte quente, né? Então, a quantidade de calor da fonte quente por 0,25 dá 4000 joule. Essa daqui é uma das quantidades de calor. A outra, que vai ser a da fonte fria, né? Nós podemos usar a seguinte ideia, ó, que o trabalho ele é igual à quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Essa foi uma outra definição que nós vimos aí. Então, como eu estou interessado no valor da quantidade de calor da fonte fria, ela está subtraindo, vai somando.
A quantidade de calor da fonte quente já estava lá e o trabalho que está somando vai subtraindo. Certo? Como nós já temos os valores aqui, ó, quantidade de calor da fonte quente, 1.000. Ou melhor, 4.000. O que é 1.000 é o trabalho, né? Então aqui, ó, 4.000 menos 1.000, quantidade de calor da fonte quente, 3.000 joule. Esse daqui é um bom exemplo de como é que a gente pode usar então as definições dadas lá da termodinâmica aplicadas aí à máquina de Carnot. Agora é só praticar. Bons estudos!